Mas eu fui orar no sábado, fui ter um tempo de oração, e Deus assim ministrou uma palavra muito forte para mim, para a minha vida. E eu fui muito tocado, chorei ali no hotel, no meu quarto, ali no sofá. E eu comecei, por conta de um texto que eu li, e eu comecei a escrever, e eu entendi que Deus queria que eu ministrasse essa palavra, e eu queria ministrar essa palavra aos irmãos. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Ezequiel 20. Melhor nós lermos, não Ezequiel, eu acho que a gente vai ler 1 Pedro. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 4. 1 Pedro 4, 17 e 18. 1 Pedro 4, versículo 17 e 18 diz o seguinte: porque o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, porque já é o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Pedro falando, porque já é o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, como será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Vamos orar. Senhor, obrigado pelo teu povo que aqui se reúne nesse lugar. Nenhum de nós é capaz de falar, nem mesmo ouvir a tua palavra, sem que o teu Espírito Santo nos toque. Eu creio que não somente nós precisamos do seu Espírito para pregar a tua palavra, mas nós precisamos do teu Espírito também para ouvir a tua palavra. Por isso pedimos a tua visitação, seja falando, seja ouvindo. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor conduza o nosso coração naquilo que é necessário. Dizemos sim, amém, para tudo que o Senhor preparou para esse momento aqui. Que o Senhor produza o fruto em nós, de acordo com aquilo que o Senhor desejou no seu coração, para que somente o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Querido, nós vivemos tempos de fins. Eu não sei se você já tem consciência, porque às vezes a gente acha, os crentes sempre falam que nos últimos dias, mas quando é que vai chegar esses últimos dias? Um dos princípios básicos da teologia escatológica, quando a gente fala de escatologia, é que nós já vivemos o tempo dos fins. Porque o tempo dos fins, eles deram início no exato momento em que Jesus Cristo veio ao mundo. O relógio de Deus, na contagem dos últimos dias, foi acionado no exato momento em que Jesus Cristo entregou a sua vida em resgate pela humanidade. Nós vivemos tempos dos fins. Há 1000 anos atrás vivíamos tempos dos fins. Há 1500 anos atrás vivíamos tempos dos fins. Então nós já vivemos tempos dos fins. Os tempos dos fins eles não vão acontecer. Nós já estamos vivendo. A igreja vive na sua história o tempo dos fins. E o importante, amado, que nós estamos a cada dia perto do glorioso dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós também precisamos saber que nós estamos também perto do terrível e glorioso dia da vinda de Cristo. Porque para muitos esse dia será glorioso, para muitos também será um dia terrível. Eu sempre falo que eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que Jesus está voltando. A ruim é que Jesus está voltando. Depende de que lado você está. Então nós vivemos tempos dos fins. Gálatas 4:4 diz exatamente isso. Na plenitude dos tempos, na conclusão das eras, Deus enviaria seu Filho, amado. É maravilhoso isso. Eu não vou fazer o que eu costumo fazer, porque tem criança aqui. Mas a Bíblia fala que no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, haverá um estrondo. Aí eu dou um pum no microfone nessas horas. Os irmãos que estão dormindo dão um pulo na cadeira. Amado, Pedro fala que haverá um estrondo nos céus. E amado, imagine essa cena do céu rasgando de ponta a ponta, como se fosse um domo que se abre.
Jesus virá gloriosamente com todos os seus anjos e todos os santos que já morreram em Cristo. Mas presta atenção, se nós fôssemos olhar para uma palavra, se nós fôssemos buscar uma única palavra que definisse a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, de muitas palavras que definem a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, uma palavra marca muito o entendimento do que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe qual palavra é? Julgamento. Deus julgará as obras de todos os homens. Deus julgará as obras de toda a humanidade. Deus julgará a humanidade, os homens e toda a raça humana será julgada. O julgamento final, queridos, é o dia onde cada ser humano prestará contas diante de Deus. Deus julgará a humanidade de maneira justa. Deus julgará a humanidade de maneira imparcial. Deus julgará os nossos pecados, querido. Deus julgará, querido, a corrupção. Deus julgará a maldade. Deus julgará a corrupção moral, a corrupção política. Deus julgará a corrupção espiritual. Padres, pastores, bispos, apóstolos estarão diante de Deus prestando contas. Todos os abortos serão julgados, toda erotização será julgada, toda destruição da infância será julgada, toda perversão será julgada, todos os adultérios serão julgados, toda idolatria será julgada, toda a maldade humana será julgada. Tem um versículo em Apocalipse que diz que até aqueles que maltratam a terra serão julgados. Eclesiastes 12:14 diz o seguinte: pois Deus trará o julgamento a tudo que já foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom, seja mal. Mas preste atenção. Você sabe qual que é o pior sobre Deus julgará a humanidade? Você sabe o que é o mais difícil? É que todos nós aqui somos treinados a crer que Deus não julgará os nossos pecados. Temos uma forte tendência, irmãos, à incredulidade quando a questão é juízo de Deus. A gente é bom em crer em milagres, e está certo. Está certo em a gente crer em cura. É maravilhoso crer no amor de Deus. É maravilhoso crer na graça de Deus. Mas quando fala de juízo, a gente geralmente não acredita. Quando fala da severidade de Deus, do juízo de Deus que virá sobre a humanidade, a gente não gosta de conversar. A gente não gosta muito da faceta do caráter de Deus. Querido, onde é que a nossa fé mais naufraga? Aonde é que a maneira como nós olhamos para Deus mais naufraga? Nós não cremos no caráter de Deus quando Ele precisa julgar e corrigir os desvios absurdos de uma sociedade. Cidades serão consumidas pela ira de Deus. Nações serão julgadas. Famílias serão julgadas. Amadas, as Escrituras chegam a dizer, está lá em 2 Timóteo 4:3, que nos últimos dias a cristandade, o povo de Deus, sentirá coceira, comichão nos ouvidos, e eles vão atrás de pregadores que falarão aquilo que eles desejam ouvir. Mas quando eu olho para todo esse ensinamento a respeito da escatologia, de que Deus julgará, meu coração se enche de temor, porque eu percebo que Deus sempre aplica um princípio quando Ele vai julgar a terra. Diga comigo: Deus, antes de julgar a terra, antes de derramar o seu juízo, Ele aplica um princípio.
E eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito desse princípio. 1 Pedro 4,17 foi o texto que nós lemos, que diz o seguinte: porque já é o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho? Sabe qual que é o princípio que Deus faz? Todas as vezes que Deus vai julgar um povo, Ele começa pelo povo dele. Eu vou repetir. Todas as vezes quando Deus vai julgar uma nação, todas as vezes quando Deus julga uma terra, Ele coerentemente julga primeiramente o povo dele. O texto sagrado de 1 Pedro diz que antes de Deus julgar a humanidade, Ele vai julgar a sua própria casa. É assim que Deus age em tempos de julgamento. Ele começa olhando para a sua própria família, para o seu próprio povo. O juízo de Deus, amados, sempre começa pela sua própria casa. Queridos, Deus está julgando, Deus vai julgar. É muito bom pedir o julgamento sobre uma nação. É muito bom o povo de Deus ir lá e pedir que a justiça seja feita e que Deus julgue a corrupção de uma nação. Mas quando nós estamos falando isso, amado, nós temos que entender que antes de Deus julgar o mundo, Ele tem que julgar a casa dele. Antes da gente denunciar a corrupção do mundo, a gente precisa olhar para a maneira como nós conduzimos os nossos lares. Porque Deus julga primeiramente a sua família, para depois julgar o mundo. Escute, meus irmãos, Deus vai julgar a maneira como nós conduzimos espiritualmente a nossa casa. Deus vai julgar as nossas finanças. Deus vai julgar a nossa relação com nossas esposas, com os nossos filhos. Haverá julgamento. E esse julgamento envolve as nossas vidas, envolve as nossas famílias, envolve os nossos filhos, envolve as nossas esposas. Mas presta atenção. Todas as vezes que Deus julga o mundo, Ele primeiramente julga a sua casa. Mas antes de Deus julgar a sua casa, antes de Deus julgar o mundo, tem uma outra coisa que Ele faz. Sabe o que Ele faz? Ezequiel 22:30. Procurei um homem que construísse uma muralha. Alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas vão se desmoronar. E que defendesse a terra, a fim de que minha ira não a destruísse. Porém, não encontrei. Olha aqui para mim. Todas as vezes quando Deus vai julgar um povo, Ele procura um homem. Ele ia julgar a terra. O primeiro juízo que veio sobre a terra, quem que Deus buscou? Noé. Um dia Deus ia julgar Sodoma, quem que Ele procurou? Ló. E tantas outras vezes, quando você olha para o julgamento que Deus vai produzir em vários lugares, Ele procura alguém para ter um diálogo, para conversar com essa pessoa. O texto sagrado fala: procurei um homem que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares aonde os muros, as muralhas vão se desmoronar, e que defendesse a terra, a fim de que a minha ira não estivesse naquele lugar. Amado, Deus procura homens. Eu estou aqui para falar com homem mesmo. As irmãs só vão prestar atenção, porque o texto sagrado fala de homens. Vou falar uma coisa para você, amado. Deus sempre vai procurar um homem. Um dia Deus ia condenar a humanidade. A humanidade, inclusive, já estava completamente condenada. Mas Ele levantou um varão. Esse varão, o escolhido dos milhares, a
grande estrela da manhã, o Filho de Deus, esse homem se colocou na presença do Pai e falou assim: antes de julgar esse mundo, eu vou tomar sobre mim o pecado deles. Amado, presta atenção. Deus sempre vai buscar um homem antes de julgar uma nação. O julgamento de Deus só acontece depois que um homem se coloca. A pergunta é: que tipo de homem Deus vai encontrar? Que tipo de homem Deus vai encontrar quando Ele quer derramar juízo? Tempos dos fins, amado, são tempos onde Deus busca homens que possam se colocar na brecha. Mas a minha pergunta é: será que o tipo de homem que nós temos hoje estão dispostos a realmente se colocarem nessa brecha, nessa muralha que está a ponto de ser destruída? Amado, deixa eu falar uma coisa para os homens. Quando eu falo que eu quero escrever o meu próximo livro falando a respeito de que Adão não tinha mãe, é porque eu estou a cada dia convicto que o Adão não teve mãe para mostrar para mim e para você que quem constrói o caráter de um homem, quem constrói um homem não é uma mulher. Quem constrói um homem é Deus. Deus deu a luz a Adão, e Adão deu à luz a sua esposa. Quem constrói um homem é Deus. Quem constrói uma mulher é o homem. A mulher que você tem foi construída por você mesmo. Porque, amados, ou nós estamos na postura de Adão, que quando estava diante da sua mulher tirou o corpo fora, ou nós estamos como Cristo, que quando ele estava diante de uma igreja, de uma humanidade que se desviou, que se apartou da presença de Deus, todos desviaram, e nenhuma só vez todos se fizeram inúteis. Jesus tomou sobre si essa responsabilidade, falou: não pode jogar sobre mim, que é minha responsabilidade. Amado, uma geração de homens que não assume a responsabilidade da sua casa, uma geração que não se coloca na brecha, uma geração que quer achar culpados, que quer responsabilizar todo mundo, mas não traz sobre si a responsabilidade. Não estou aqui desfazendo a apresentação que foi feita, mas quando me coloca para apresentar uma criança, eu faço questão de perguntar para o pai: você se responsabiliza por apresentar? Porque fala uma coisa para você: apresentar a criança para Deus é fácil. Eu quero ver apresentar Deus para essa criança. Eu quero ver nós apresentarmos Deus para essa criança. Eu sempre digo que os nossos filhos nascem crentes, a gente que desvia eles. Na minha igreja a gente tem a prática de dar ceia para a criança. Aí sempre alguém pergunta: mas como é que vocês dão ceia para a criança? Eu falo: não sei como é que a gente dá para adulto. Meu problema não são as crianças. Porque se tem uma coisa, certeza, se Jesus voltar aqui, quem que vai estar na presença de Deus? As crianças. Sabe, irmão, o Adão, ele se esquiva da presença de Deus. O Adão joga a culpa em Deus. Ele, na verdade, não joga nem na mulher, ele joga em Deus. A mulher que o Senhor me deu. A palavra de Deus diz que quando Deus começa a fazer algo, Ele busca homens. Quem ficará na brecha? Procurei alguém que ficasse nos lugares. Procurei alguém que ficasse no lugar. Procurei alguém. O que é ficar no lugar? É postura. Amado, Deus procura homens que têm postura na vida. Meu filho está casando. Não tem como um casamento dar certo se esse homem não tiver postura. Postura, mulher, meu irmão, não busca homem perfeito. Nenhuma mulher busca homem perfeito. Mulher busca homem que tem postura, atitude. Homem frouxo, braço cruzado, não se preocupa com nada, o mundo está caindo em volta dele, ele não está nem aí. Amado, a palavra de Deus está dizendo que Deus busca homens de postura. Mas eu queria mostrar para os irmãos
como nós estamos falando do tempo dos fins, como nós estamos falando que Deus, antes de julgar o mundo, Ele julga a sua casa, como nós estamos falando que tempos dos fins é tempos de buscar homens. Eu gostaria de mostrar, a partir do sermão de Jesus Cristo, qual tipo de homem que Deus encontra em tempos de julgamento. Diga comigo, Deus só encontra dois tipos de homens. Amado, o texto que nós vamos ler aqui mostra para mim e para você qual é o tipo de homem que Deus encontra em tempos de julgamento. Qual é o tipo de homem que Deus sempre vai encontrar em tempos de julgamento. Abra comigo aí, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Lucas 17, a partir do verso 26. Lucas 17, a partir do verso 26, diz o seguinte: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu e consumiu a todos. Verso 28. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim também será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Olha que interessante. Jesus apresenta dois homens, Noé e Ló. Olha aqui para mim. Em tempos de julgamento, quando Deus julga a casa de alguém, quando Deus julga uma nação, quando Deus julga um povo, sempre terá apenas dois homens. Ou Deus encontra em você um Noé, ou Deus encontra em você um Ló. Eu não sei se você consegue já entender o que eu estou querendo dizer. Jesus diz que assim será no dia do julgamento, no dia da vinda do Filho do Homem. Assim será com os homens que Deus encontrar. Deus busca homens para se colocar na brecha. Deus busca homens que se colocam na brecha. Mas quando Deus busca esse homem, Ele vai encontrar nesse homem ou um coração de Noé ou um coração de Ló. O texto sagrado diz: como aconteceu nos dias de Noé, assim será. Como aconteceu nos dias de Ló, assim será. Amado, Noé e Ló foram dois homens que viram o juízo de Deus vindo de cima. O julgamento que aconteceu no povo em que Noé fazia parte, Ló fazia parte, o julgamento veio de onde? Do alto, em forma de água, em forma de enxofre, em forma de fogo. Mas é interessante, amado, que o ensinamento bíblico diz que Deus fez uma promessa, que não julgaria a humanidade mais com água. Que o juízo viria no final dos dias em forma de quê? De fogo. Então, se nós temos o Noé que mostra o primeiro juízo, Ló representa o último juízo sobre a humanidade. Mas é interessante que o coração de Noé nos ensina algo. Esses homens, eles tiveram as suas esposas, eles tiveram seus filhos. Os dois presenciaram o juízo de Deus. A diferença é que um salvou a sua família e o outro perdeu a sua família. A diferença é que um foi obediente à voz de Deus e salvou a sua família, e o outro sempre foi desobediente à orientação de Deus e perdeu toda a sua família. Interessante que o nome Noé significa repouso. O nome Ló significa cobertura, véu. Os irmãos que fizeram o seminário de hombridade e caráter
ou até mesmo você que vai ler o livro Nobilidade de Caráter, você aprendeu comigo que submissão é sim, em primeira instância ali, em primeiro momento, estar debaixo de. A mulher submissa ao marido é estar debaixo de, mas o desafio não é esse. Quando você olha lá no original, quando você vai lá no aramaico, e onde você estuda a palavra submissão, você vai descobrir que submissão significa descansar, aposentar. A verdadeira mulher submissa é aquela mulher que descansa no seu marido, que repousa no marido que ela tem. E falar com uma mulher descansar no esposo, meu irmão, é um grande desafio. E a Bíblia fala que a terra descansou pelo julgamento que Deus mandou através de Noé. O nome de Noé fala sobre descanso. Quando a gente fala de que a igreja tem que ser submissa a Cristo, é a submissão de descansar na obra redentora de Cristo. E essa mulher precisa encontrar nesse esposo esse lugar de descanso, que é, sinceramente, um dos maiores desafios no casamento. Uma mulher que acha no seu esposo esse lugar de descanso. Mulheres têm uma tendência natural a serem ansiosas, mas é aquilo que a gente ensina. É mais fácil tratar a ansiedade de uma mulher do que a passividade de um homem. Geralmente, atrás de uma mulher ansiosa, sempre tem um homem passivo. E quando a gente olha para Noé, é interessante Lucas 17 falar exatamente isso. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. Até que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Presta atenção. Em tempos de juízo, homens precisam viver a vida de Noé. Ou nós estamos vivendo a vida de Noé em tempos de juízo, ou nós estamos vivendo a vida de Ló. Noé foi o primeiro homem da Bíblia a ver o juízo de Deus. E o que marcou o ministério de Noé foi justamente salvar a sua família. Noé construiu uma arca, colocou a sua família dentro da arca, e junto com aquela família veio um monte de bicho. E realmente é isso que a gente está fazendo, amado. A gente está aqui construindo uma arca chamada igreja, enfiando um monte de bicho dentro. Tem tudo quanto é tipo de bicho. A gente sabe os nomes de uns bichos que a gente encontra na igreja. E transformar esse bicho em gente, porque esses animais, para eles entrarem dentro da arca, o que foi alterado neles? A natureza. A natureza de cada animal mudou. Senão eles não iam conseguir viver juntos. Sim ou não? E essa arca nossa aqui, inclusive o pessoal da Deus é Amor, né? A forma do templo, né, pastor Joaquim, é uma arca, não sei se você já viu, né? Então, queridos, nós estamos aí construindo essa arca chamada igreja. Mas posso falar uma coisa? Nosso maior desafio de vida não é colocar essa bicharada dentro. Um bom telão, uma boa cadeira acolchoada, um bom louvor, uma boa pregação, a gente consegue juntar todo mundo. Qual que é o nosso maior desafio? Salvar a nossa família. Você sabe qual que é o maior desafio de um homem dos tempos dos fins? Salvar a sua família. Não permitir que esse juízo chegue na sua casa. Seu maior desafio de vida é salvar a sua família. Seu maior desafio de vida é salvar sua esposa e seus filhos. Senta com qualquer pastor. Se o maior desafio de vida que a gente tem na vida não são os nossos filhos, as nossas esposas. Tempos dos fins são marcados por homens que têm um coração de Noé. O Noé fez tudo o que ele fez para salvar a sua família. Hebreus 11:7 diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que iriam vir e que não se viam, temeu a Deus. Meus irmãos, esse é o coração de um homem que livra sua família do julgamento. Temor do Senhor.
Temor do Senhor, temor do Senhor, temor do Senhor. Eu tenho orado, Deus, eu quero um coração que tema sempre o Senhor. A hora que eu nunca ouvi essa música, quero me encontre de novo, como é que é? Me comeu Jesus. Me encontra outra vez, Deus. Encontro, amado, fala de um evento, fala de algo que você marca, de algo que você vai. Deus me encontra de novo todos os dias da minha vida, Senhor. É o meu encontro com Deus, é a minha vida com Deus, é o meu andar com Deus, é o meu temor do Senhor. É isso que me faz salvar a minha família. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que iam se vir, e ainda vir, temeu a Deus. E para a salvação da sua família, preparou uma arca. Para que Noé preparou a arca, gente? Para salvar a família, meu irmão. Que esse bicho lá era a responsabilidade de quem? Colocar aqueles bichos na arca era a responsabilidade de quem? Colocar aquela família na arca era a responsabilidade de quem? De Noé. Pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A descrição de Jó em Gênesis 6:9 é maravilhosa, porque o texto diz: essa é a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Em tempos de fins, Deus procura homens que andem com Ele. Para de andar com essas porcariadas na sua vida, querido. Vai andar com Deus para você salvar sua família, querido. Em tempos de fins, em tempos de julgamento, a gente precisa andar com Deus, amado. E andar em temor, porque Noé temeu. Ora, 1 Pedro 1,17 diz: se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, procedei com sincero temor, reverente. Sincero temor reverente. Meu Deus, se não bastasse ser sincero, tem um temor. Para não bastar ter temor, tem que ser reverente. Sabe, essa reverência, essa submissão, sincero temor reverente, durante a vossa caminhada na terra. Nós pregadores, a gente passa por várias experiências, né? Há uns 15 anos atrás, acho que nem tanto, uns 12, eu fui pregar em São Paulo, e eu ia pregar lá em Águas de Lindóia. E aí o pessoal me deixou em Campinas, porque ia me buscar às 6 horas da tarde. Eu tinha chegado, se eu não me engano, umas 2, 3 horas. E aí eu fui para a igreja, uma igreja belíssima, e tinha um gabinete pastoral. E eles falaram: pastor, você vai ficar aqui. E aí são 3, se eu não me engano, 3 horas. E aí 6 horas o pessoal vem buscar o senhor aqui para levar lá para o evento. Só que já tinha um irmão lá, que era o segundo pregador do evento, que era o pastor Benjamin, da Igreja Batista Nacional. E o pastor Benjamin era um senhor assim, sabe, bem contonete, cabelo branquinho mesmo, sabe? E aí ele, um senhorzinho já assim na idade dos seus 70 anos, com muita experiência, e Deus me deu uma experiência maravilhosa. E eu comecei a conversar com o pastor Benjamin, ele me contando, e ele tinha um negócio de orar, de falar com Deus como se estivesse falando assim normalmente. Ele chamava Deus de Eterno, Eterno Pai, o Eterno Pai, o Eterno Pai, e o Eterno, ele falando que Deus falou uma coisa com ele. Ele falou assim: ó, Deus me chamou para ser pastor. Eu estava com uma carreira na Marinha. E Deus falou: Benjamin, eu quero que você seja um pastor. Aí eu falei: Deus, mas o Senhor não me deu o poder de escolha? Eu não tenho livre-arbítrio? Aí ele falou: Benjamin, isso é coisa de batista. Você não tem escolha não. Eu estou te escolhendo agora, você vai ser pastor. Ele teve um câncer. E esse câncer, ele falou que o Espírito Santo de Deus falou para ele, falou assim: ó, Benjamin, você vai orar durante 1 ano em línguas e eu vou curar você desse câncer.
E ele foi curado. E ele contando as experiências do milagre através do orar em línguas. E eu fazia tanta pergunta. Chegou um momento que eu perguntei assim: Pastor Benjamin, o senhor algum dia já perguntou para Deus o que Deus espera encontrar no coração de todo homem? Ele falou assim: uau, que pergunta. Eu fiz essa pergunta para o Eterno. E sabe o que o Eterno me respondeu? Tudo que eu espero encontrar no coração de um homem é amor por mim, temor e verdade. Amado, tudo que Deus quer ver no seu coração é que você o ame. Tudo que Deus quer encontrar no seu coração é verdade. Para de ser fingido. Seja verdadeiro na presença de Deus. Se você não está bem, fale a verdade. E tudo que Deus quer encontrar no seu coração é temor do Senhor. Em tempos de juízo, Deus procura homens que andem com Ele em temor. Temor é quem eu sou lá naquele apartamento, lá no hotel. Temor é quem eu sou onde ninguém me vê. Em tempos de juízo, em tempos de julgamento, homens precisam viver a vida de Noé. E eu creio, amado, que uma maneira de nós sermos como Noé é sermos batizados com o temor do Senhor. Noé temia o Senhor. Querido, o perfil sempre de um homem fraco espiritualmente é ele perder o temor do Senhor. Não há mais temor no coração da pessoa. Minha pergunta é: se Deus chegar na sua casa para julgar, porque Ele começa por nós, Ele vai encontrar um homem que o tema, que ande com Ele, que seja diferente dos seus contemporâneos, ou é só mais um? Só mais um. Mas é interessante que Lucas 17, 28 diz: da mesma forma ocorreu com os dias de Ló. O povo dedicava-se em comer e beber. No original, essa palavra dedicar, eu não sei porque que a sociedade bíblica brasileira não é assim, sabe? Traduz o texto como está lá, não sei porquê. Que lá no original, a palavra dedicar é obstinar. A palavra dedicar aqui é a mesma palavra usada para obstinação. Porque não tem nada de errado em comer, plantar, vender, construir. Mas a Bíblia fala, interessante que quando vai falar de Noé, fala só que eles casavam e davam-se em casamento e mais nada. E tem algum problema nisso? E nem usa a palavra obstinação. Mas quando vai falar de Ló, meu irmão, fala de uma obstinação em comprar, em comer, em beber, em construir. Agora me responda, qual era, querido, o grande problema na vida do Ló? Qual era o problema na vida de Ló, gente? Obstinação. Queridos, Ló era um homem obstinado. Ló era um homem era um missionário que tinha tudo para dar certo, meus irmãos. Ló saiu debaixo de uma palavra de Deus junto com o tio dele, mas ele era obstinado. Querido, em Ló nós vemos que a característica dos homens dos últimos dias, porque Ló representa o último julgamento. E o último julgamento, amado, seria marcado por uma geração que pratica idolatria com dinheiro. Obstinação, consumo, comércio. Acho interessante Ezequiel 28, quando vai falar lá do Lúcifer. Alguns teólogos falam que não era, né? Mas eu acredito que era Lúcifer. E lá fala assim: perfeito era entre todos os querubins, até o dia que se achou comércio no seu coração. Comércio, amado. Eu sempre me encontro, assim, em alguns momentos que eu viajo, em alguns mesas de jantar e às vezes amizade com alguns pastores, o quanto eles ficam tristes com o fato de que as pessoas hoje não têm compromisso na igreja.
Alguns chegam a dizer, não estou dizendo que seja o caso dos irmãos, que para se manter uma equipe de louvor tem que pagar. Eu pastor, ninguém mais quer ensaiar mais. Ninguém quer pegar o seu dom e oferecer ao Senhor. Tem que pagar. Essa equipe boa que eu tenho aqui é assalariada. Todos eles são assalariados. A própria membresia hoje é muito difícil, amado. Amado, a gente é crente. Quem é crente da década de 80, década de 90, sabe que você não tinha o seu culto. Ah, o meu culto, eu vou de manhã, não vou à noite. Eu vou à noite, não preciso ir de manhã. Não, meu irmão, toda a vida da igreja era a vida da igreja. Era o culto de ensino, era o culto de doutrina, era a escola dominical, era culto à noite, era culto de oração, era culto da mocidade. Isso era a programação de quê? Da igreja. Você tinha que escolher uma programação ou é toda a programação da igreja? Toda a programação. Hoje não, meu irmão. Hoje o crente vai de manhã e não vai à noite. Eu fui numa igreja aonde 40% da igreja frequenta só a célula. Não frequenta a igreja. Foi, pastor, é uma luta, é um desafio a gente conseguir trazer esse povo para a vida da igreja. Eles vão toda quinta-feira na célula, mas não frequenta culto. Então, amado, a gente vive um tempo. Por que eu estou falando isso aqui? Porque isso é característica de mentalidade consumidora. Amado, a gente quer só consumir culto. O crente que a gente tem hoje sentado nos bancos das nossas igrejas é a geração do consumo. Fala para mim, se alguém te atender mal, você volta naquele estabelecimento comercial? Você vai numa padaria, a pessoa te atendeu mal, não falou bom dia para você, te atendeu de qualquer jeito. Você volta naquele lugar? Não volta, você reclama. Meu irmão, posso falar uma coisa para você? A gente é viciado em pensar assim, e a gente frequenta a igreja hoje desse jeito. É a melhor pregação, é o melhor louvor, é o melhor banco para sentar, e a gente passou a ter uma mente consumidora, exatamente a característica da geração de Ló. Uma geração que só consome. Só quer fartar, só quer comer, só quer beber, só quer plantar, só quer... É isso que o texto diz. Interessante que quando a gente olha em Provérbios 30, 15, fala: a sanguessuga tem duas filhas. Uma chama Dadá. E elas nunca se fartam. Nunca dizem basta. Querido, o tipo de homem segundo Ló é um homem, presta atenção. Você quer saber qual é o homem que vai se corromper e ser reprovado por Deus? É o homem que, como Ló, ficou seduzido pelas campinas lá de Moabe? Como? Jordão? Pelas campinas lá do Jordão, ficou todo impressionado, porque Sodoma e Gomorra era muito rica. A cidade de Sodoma e Gomorra era riquíssima, irmão. E detalhe, qual foi o motivo que fez com que Ló se separasse do Abraão? Ovelha, conflito familiar, problema de ovelha ali, o rebanho de um era grande demais. E ele olhou, ele foi guiado pelos seus olhos, queridos irmãos. Homens, cuidado com a obstinação, amado. Eu não estou dizendo que seja errado, Deus sabe o quanto eu quero. Eu tenho falado isso. Se você perguntar para mim quais são os meus... Amado, eu vou falar uma coisa para você. Deus assim foi muito gracioso com a minha vida. Ele me deu filhos lindos, me deu uma esposa belíssima. Eu acho que é maravilhoso, amado, você casar com uma mulher linda. É muito bom. Deus me deu uma esposa belíssima, filhos lindos. Amado, eu já preguei nesses púlpitos praticamente não, só falta o estado do Acre. Sabe? Eu só tenho 2 sonhos que eu falei. Deus, eu quero dar uma casa para minha esposa e fazer uma viagem com ela para a Europa. Só isso. Sabe? Mas presta atenção, cuidado com essa ideia de ter o primeiro 1 milhão na conta. O Ló, nessa ganância de querer ter mais, colocou a família dele na residência da imoralidade. Meus irmãos,
Dinheiro demais vem acompanhado com muita perversão. Parece que a pombagira gosta de andar de mão dadas com Mamon. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a característica do Ló era esse homem obstinado por dinheiro. A característica da geração de Ló é essa obstinação de ter coisas. O tipo de homem, segundo Ló, é um homem que orienta a sua vida por dinheiro. Tanto é, quando vai descrever lá em Ezequiel 16, qual era o pecado de Sodoma e Gomorra, o que o texto sagrado diz? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma: soberba, muita fartura, prosperidade e tranquilidade de vida. Na tentativa de Ló buscar tranquilidade de vida, na tentativa de Ló buscar fartura, ele acabou colocando a família dele na residência da imoralidade. Esse tempo atrás eu vi um coach aí, pegando lá um salzinho e jogando na carne com pó de ouro. E os irmãos lá, tudo filmando ele. É muita futilidade, gente. É muita futilidade. É muita futilidade. Homens que entram por esse caminho perdem as suas esposas, perdem as suas filhas, como aconteceu com Ló. Ló terminou a vida sozinho. O texto chega a dizer, amado, que quando Ló viu que a população cercava a casa dele para tomar aqueles anjos para fazer sexo, porque aquele povo estava tão doido que eles já fizeram tanto sexo na vida que eles acharam que como é que vai ser com um anjo então? E o maluco do Ló pegou as filhas dele e foi oferecer para aqueles anjos não fazer nada com aqueles homens, não fazer nada com os anjos. Ora, pelo amor de Deus, gente, quem envia anjo? Deus. Anjo é um ser carnal, um ser espiritual. O Ló estava tão maluco que ele era capaz de sacrificar a filha dele para salvar anjo. E o texto sagrado fala que os anjos chegavam para Ló e falavam, cara, vamos embora. E a Bíblia fala que ele não queria ir. Ele estava fincado os pés dele naquele lugar de imoralidade. Porque lá tinha muita prosperidade, gente. E sabe como a gente vai abrindo mão de certas coisas quando a gente vê muita prosperidade? Quando a gente vê muito dinheiro fácil, a gente vai abrindo mão de algumas coisas. A gente vai deixando de depender de Deus. A gente vai deixando de dobrar o nosso joelho pedindo misericórdia. Percebe? Não estou dizendo que seja errado, estou falando nessa obstinação fez com que Ló perdesse a família dele. A esposa dele estava tão doente que ela virou uma estátua dura. Aí entenda do jeito que você quiser. Ela estava tão presa em Sodoma e Gomorra que não se movia mais. Virou uma estátua de sal. Terminou a vida sozinho numa caverna, abusado pelas suas 2 filhas, embriagado, sem as promessas de Deus. Ele era muito rico e terminou miserável, sem a mulher, só um pedaço de sal do lado, uma mulher dura, já interpreta do jeito que você queira, e abusado sexualmente pelas suas filhas. Ele engravidou, praticando incesto, as 2 filhas que deram à luz as 2 maiores nações que mais perseguiram Israel. Vou fazer uma pergunta para você. Qual tipo de homem Deus vai encontrar lá na sua casa quando Ele derrama juízo sobre a casa dele? Um coração de Ló, um coração de Noé que teme ao Senhor, que anda. Eu queria chamar você hoje, homem, a levantar um altar no seu coração. Amém, amados. Que tipo de homem Deus vai encontrar na sua casa? Amado, nós temos que nos arrepender da maneira como nós temos conduzido as nossas famílias. Que o Senhor livre as nossas famílias
de terem homens com o coração de Ló. Que encontrem nas nossas famílias homens com o coração de Noé. Porque a terra será julgada como foi julgada em Noé e como foi julgada em Ló. Eu não sei como é que seu coração está. Se você está se perdendo nessa obstinação na sua vida, em esquecer o Senhor, em depender do Senhor e andar com o Senhor. E se isso está acontecendo na sua vida, eu gostaria de hoje você buscar esse lugar de arrependimento. Eu gostaria que todos nós nos levantássemos agora. Se coloque em pé onde você está. Eu queria orar pelos homens. Eu queria que todos os homens viessem aqui à frente. Eu não quero nem fazer apelo quem quer. Todo mundo tem que estar aqui. E eu sou o primeiro, tá? Eu estou aí. Eu estou orando por você, mas eu estou aí. Porque eu sou esse homem. Porque, olha aqui, amado, nós homens gostamos de competir com a nossa conta bancária. E muitas vezes a gente esquece o Senhor. Eu queria que você viesse para cá em arrependimento. Todos os homens, casados, solteiros, todos os homens. Eu gostaria que você agora fechasse seus olhos. Eu gostaria que você tivesse um sincero coração diante de Deus. E você colocasse isso diante de Deus. Fala, Deus, que não haja esse coração de Ló em mim. Que haja no meu coração um coração de Noé, que deseja andar com Deus, temente ao Senhor. Mas eu gostaria de pedir que todos os homens se aproximassem. Se aproximem, homens. E eu gostaria que agora as mulheres orassem junto comigo. Amém. Eu queria que as mulheres orassem agora comigo. Eu gostaria de pedir agora que você, homem, fechasse os seus olhos e falasse, Deus, que haja em mim um coração de Noé, temente ao Senhor, que ande com o Senhor, que tenha o Senhor na minha vida como principal objetivo. Eu não vou correr atrás de outras coisas, eu vou andar com o Senhor. E é andando com o Senhor que as coisas virão. Mas eu gostaria que as mulheres agora orassem pelos seus esposos. Talvez seu marido não está aqui. Talvez ele está lá na sua casa lutando, mesmo sendo crente, está lutando para ser fiel. Talvez seu marido não consegue ser fiel. Mas eu gostaria que você agora, em oração, as mulheres levantassem as suas mãos. E os homens humildemente pedissem em clamor, em arrependimento, um batismo de temor. E as mulheres orassem agora repetindo a seguinte oração. Meu amado Deus, eu coloco diante de Ti esses homens. Coloco diante de Ti o meu esposo, Senhor. Eu peço que o Senhor o guarde. Que o Senhor o livre da maldade desse mundo, da sedução desse mundo, do amor ao dinheiro. Que ele tenha um coração temente ao Senhor. Que ele seja inclinado a andar com o Senhor. Dê a ele um coração temente ao Senhor. Dê a ele um coração que ame ao Senhor. Dê a ele um coração que teme ao Senhor. Pai, eu quero orar em nome de Jesus por essas famílias aqui agora, pedindo um novo derramado do Teu Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. Batiza com o Teu Espírito Santo. Que haja um novo, essa música. Eu gostaria que nós cantássemos de novo essa música. Desse encontro, de encontrar-me com Deus. Homens, se encontrem com Deus nessa noite. Homens, se encontrem com Deus nessa noite. Não sou ninguém. Homens, se encontrem com Deus nessa noite. Outra vez. Oh Deus.